Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo e se vocês estão preparados, nós vamos começar agora. Fica aqui comigo. Na nossa série Em Busca do Reino Perdido, nos vídeos anteriores nós falamos sobre a religião versus o reino de Deus e a decadência dos governos humanos. Hoje, pessoal, nós vamos trazer mais luz, a esta série, dando uma pincelada no livro de Daniel, no capítulo 2. Faremos um pequeno resumo sobre a estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Pois esse sonho tem tudo a ver com o reino de Deus, com o reino dos céus. Babilônia, pessoal, foi uma cidade esplendorosa. Tinha como destaque o seu centro econômico e cultural, onde o cultivo da educação, do comércio, da ciência, além de diversas técnicas e da arte, era muito incentivado. Como vocês podem ver nas imagens, era uma cidade muito rica em monumentos, templos e edificações imponentes. Era dominada também por uma nobreza e por altos funcionários do governo. Era uma cidade muito fortificada e poderosa. Ninguém jamais poderia prever a sua queda. Foi nesta cidade que o seu rei, Nabucodonosor, certa noite, foi despertado por um sonho perturbador, um sonho que o deixou muito preocupado. Ele teve o sonho, pessoal, com uma grande estátua. Ela tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadril de bronze, pés e dedos, parte ferro e parte barro. Esse rei recorreu a vários súditos para ter uma interpretação do seu sonho. Mas ninguém foi capaz e o rei ficou muito frustrado. Então, um jovem hebreu escravo chamado Daniel foi chamado para interpretar o sonho do rei. Então, pessoal, agora nós vamos ler o livro de Daniel, do capítulo 2, do versículo 1 em diante. E aqui diz o sonho de Nabucodonosor. No versículo 1, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Versículo 2, por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o significado. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. Vamos continuar aqui agora, pessoal, no versículo 5. O rei respondeu
aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. 6. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Versículo 10. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nem o rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Continuando aqui, pessoal, no versículo 14. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que eles e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Versículo 19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Vamos continuar aqui, pessoal, no versículo 25. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente, quando ainda estavas deitado, foram os seguintes.
Então, pessoal, aqui no versículo 31 diz: Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. As duas pernas de ferro apontam para dois reinos, O Império Romano e o Império Otomano. Como viste, os pés e os dedos eram partes de barro e em parte de ferro. Isto quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel fala da intervenção natural que o Criador fará para golpear a estátua dos pés de ferro e barro. No versículo 45, Daniel diz: Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Daniel previu que no tempo da Europa moderna, Deus retornaria à terra para estabelecer o seu reino eterno. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre.